Marias e Marias, bem-vindo a mais um episódio do Como Maria Channel. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já aproveita e vai dando um like, vai passando aí esse link para alguém, porque hoje a gente vai ter um testemunho diferente, cheio de energia, com uma pessoa especial que eu conheço há muito tempo aqui nos Estados Unidos. Não perca, não fique de fora, porque você vai ser abençoado com esse podcast, eu tenho certeza. Eu sou a Raquel Teixeira, não saia daí. E é isso aí, estamos aqui nada mais nada menos que a Alessandra. Meu Deus, amiga! Quanto tempo, né? Quanto tempo, Raquel, que prazer estar aqui. Tantas lembranças, foi uma época tão boa que a gente se conheceu, né? Tipo, 22 anos atrás. Meu Deus, muito tempo. Lá na Igreja Emanuel, sim, no curso de teologia. Sim, a gente cursava junta. E eu estava muito feliz. Nossa, aquele curso foi muito bom. Né? Professores excelentes, conhecedores da palavra. Foi muito excelente, bom. Uma época muito boa. Né? E que prazer te conhecer lá e estar aqui novamente com você depois de tanto tempo. Deus não une pessoas, ele une propósitos, Amém. Né? Eu creio nisso. E foi lá realmente. atrás já para eu te conhecer lá atrás. Sim. E aí, outro dia, eu vi você nos stories da Joyce. Eu falei, gente, a Lê, cara, tem que trazer ela pro podcast. Tô muito feliz. Bom. Muito feliz de estar aqui. Obrigado você, obrigado seu esposo Alex, que me receberam tão bem, que fazem isso com tanta profissionalidade. Amém. Que estúdio lindo, que lugar Amém. maravilhoso. Amém. Parabéns. Amém. E parabéns pro Como Maria Channel, né? Podcast, porque um ano já de podcast. Muito bom, né? Aí a Lê, olha, trouxe esse bolo maravilhoso, que meu filho já tá de olho nesses brigadeiros, né? Lindo, né? Lindo. Lindo e gostosaço. A Lê tem uma bakery. Tem o Bakery da Lê. No Instagram, @Bakery da Lê. Que tem esses bolos maravilhosos. Sim, e algumas outras maravilhosas, sobremesas e outros itens maravilhosos. Meu lá. Deus. E aí agora que você começou com um carrinho de brigadeiro. Sim, agora a gente lançou um carrinho onde a gente vai para festas, eventos, e os convidados vão comer à vontade. Não só brigadeiro, pode fazer também para festa de criança, ter muitos candies, muitas coisas gostosas ali para criança. Bolo também, servir com frutinha também cortada. Tem muitas opções. O brigadeiro é o mais famoso, Sim. né? E tem feito muito sucesso. Que legal, né? Graças Brasileiro a é muito Deus. criativo, né? Sim. Graças a Deus, né? A gente Sim. vem pra América, tem que ficar criativo. Tem que ficar né? criativo. Quanto tempo de América, Lê? 23 anos. Uau, eu também tenho 23. Eu cheguei em março de 2002. E eu setembro. Uau. 1º de setembro. Que legal. Sim. Então tá fazendo 23 anos agora. Exatamente, agora. Que top, Agora. né? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, já estamos em setembro. E foi sonho americano ou você veio por causa dos seus pais? Como Não, é que foi um sonho americano. Tipo, meu pai já estava aqui, já morava. Ele, além de trabalhar, ele veio muito pelo ministério. Meu pai é cantor, gospel há muitos e muitos anos. Meu pai é compositor, um excelente compositor, tem inúmeras músicas. Seu Elias. Senhor Elias Júnior. E o meu pai já estava aqui e animava a gente de vir, né? E acabou que eu sempre fui a mais animada para vir. Porque eu sabia que eu gostaria de ter uma outra opção. Sim. Né? Eu estudava no Brasil, mas eu sabia que as coisas lá não podiam não ir tão bem. Sim. Então, eu senti muita vontade de vir. E nós viemos também para fazer um pouco do ministério. Logo de cara, o visto já veio para a gente poder trabalhar com o ministério aqui. Ai, que legal. Sim. E aí vocês fizeram um CD, DVD, Sim, como é que é? Esses aqui, ó, tudo bem, gente? Esse aqui é um DVD, Pare, Olhe e Siga Jesus, né? Hoje ele também de tem criança. De criança, sim. Onde aqui gravou meu pai com as músicas dele, a Aline, minha irmã, e eu, a Alessandra. Então, a Alessandra, Elias, Júnior e a Aline. Esse é o Pare, Olhe e Siga Jesus, uma música muito conhecida hoje por muitos lugares. Quando meu pai quando a gente lançou o primeiro CD, né? Foi pela CPAD. E a CPAD lançou o primeiro álbum infantil, Fomos Nós, né? E a gente fez, junto com o CD, lançava também um inário, onde tinha toda a partitura para todas as igrejas poderem cantar. Sim. E fazer o coral nas suas Qual igrejas. que é essa música conhecida? Pare,
Pare, olhe, siga Jesus. Ele é meu grande amigo, quem me ajuda a caminhar. Pare, olhe, siga Jesus, que pra salvar minha vida sofreu, morreu na cruz. Que lindo! Sim, essa música... E aí música... dá pra fazer, né? Pare. A gente tem toda a coreografia, né? Sim. Sinal do trânsito, sim, igual tá ali. Sim, sim. Muito top. Essa música nasceu numa EBF, numa escola bíblica de férias. Meu pai é compositor de músicas para adultos, né? Músicas no geral. Mas ele também é compositor para músicas para crianças, músicas infantis. E toda vez na nossa igreja, Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Irajá, né? Onde eu cresci, nós tínhamos a EBF todos os anos. Eu cresci participando e depois fomos trabalhar por muitos anos. E meu pai compunha todos os anos as músicas das EBFs. E depois desse nasceu também o Se Liga Nessa. O Se Liga Nessa, ele é um outro CD que tem muitas músicas animadas, muito lindas, e também tem músicas em inglês. Esse daqui, como esse aqui a gente relançou também, que é esse aqui, o Pare, Olhe, Siga Jesus, os dois. Tá. Vou mostrar aqui também atrás para vocês verem a nossa foto. Legal. A gente já botou voz aqui na América, né? Meu pai tá no Brasil, mas a gente botou a voz aqui na América com os nossos filhos. E tá disponível também nas plataformas digitais? Está disponível em todas as plataformas digitais. No YouTube também tem vídeos. Meu pai fez vídeos muito lindos, animados. Que lindo! Para criança, para você botar aí pro seu filho. Coloca aí, Elias Júnior, cantor missionário, e você vai achar todos os vídeos e todas as músicas. Inclusive as músicas dele, que são músicas lindas, músicas maravilhosas. Meu pai é uma benção. E tem uma voz de ouro. Que top, meu pai canta muito bem. Que top. E depois, né, quando mais pra frente eu vou contar como que surgiu o meu CD solo, que eu gravei aqui na América em 2010. Né, em 2010 eu lancei o Nada é Impossível para Deus, que também é uma música do meu pai. Linda, ele que fez. Ele que compôs. Que lindo. Sim. Uma benção. E então, como que é ser filha de cantor, né? De ministro de louvor, e você cair também com a família toda, né? Sim, a família toda. Na verdade, a nossa família é família de cantores e de músicos, né? A família do meu pai. Então, meus tios cantam muito, primos tocam, cantam. Então, quando a gente se reúne, inclusive agora... Nós estivemos aqui com parte da família lá em casa e foi um louvorzão, aquela coisa linda, divisão de vozes, coisa mais linda. Então, eu sou muito grata por ter pego essa herança deles, né? E crescer nesse meio é maravilhoso, porém tem as suas algumas circunstâncias que são desafiadoras, né? E eu lembro que quando eu cheguei na América, meu pai sempre falou, você tem que gravar, Alessandra. Meu pai sempre foi o meu incentivador. Ele sempre falou, você tem que gravar um CD solo. E eu sempre negava. Por que eu negava? Porque quando eu cresci no meio gospel, a gente cresceu com grandes... Meu pai participava de gravadoras, e uma era muito conhecida no Rio de Janeiro, onde tinham muitos cantores conhecidos. Só que isso também traz um peso espiritual. Porque como eu estava crescendo... Eu já tinha... Bom, eu era novinha quando eu comecei a cantar nas igrejas com meu pai. Igreja Batista, Igreja da Assembleia de Deus Madureira, lembra? Então a gente cantava muito lá, a gente cantava em muitas vigílias, em todas as denominações, né? Mas uma coisa que me fazia ficar um pouco mais receosa em gravar é ver a vida de alguns cantores e alguns ministros, que não era uma vida que condizia com a palavra de Deus. Então isso fazia com que eu ficasse muito receosa de gravar, porque eu falava, Deus, se for para eu gravar e ficar assim, eu não quero. Se for para eu gravar, eu não quero. É muito sério, né? É muito sério. Foram muitas situações que a gente viu. Então, eu não queria ser mais uma. Né? Sim. Elas encantam. Encantavam e ofuscavam a glória de Deus. Né? O chamado. Porque nada mais do que tem que ser o chamado. Tem que começar pelo chamado e tem que continuar na humildade do chamado. É verdade. De saber o porquê que o Senhor te chamou. Qual é a razão que Ele te colocou ali. Que você somente é um instrumento. Mas Ele é o que faz tudo, né? Então, eu falava muito isso para Deus. E um dia, eu já estava na Igreja Batista de Denbury, do pastor Ofir. E uma vez, uma pastora, que é mãe de um amigo meu, Deus usou ela para falar, você vai gravar sim, mas você vai gravar porque eu quero usar você de uma maneira diferente. Você vai gravar
porque é para você ser diferente. E eu fiquei com aquilo. Porque desde a minha adolescência, eu cresci num lar evangélico. Eu cresci na igreja, graças a Deus. E a adolescência me marcou muito. Porque ali a gente teve amigos de Deus. Que diferença que faz você ter amigos de Deus, né? Verdade. E eu sou muito grata pelos amigos que o Senhor, meus pais também nos ensinaram a escolher os amigos. Sim. E o Senhor nos permitiu ter esses amigos por perto e saber fazer essa escolha. Porque por mais que dentro da igreja a gente tivesse inúmeros, centenas de adolescentes, a gente escolhia andar com aqueles que queriam mais de Deus. Claro. Eu trabalho com discipulado e eu sempre falo isso para as meninas, ou homens também, meninos, no caso, quando eu era líder de jovens. Procure andar com amigos, com pessoas que têm mais de Deus do que você. Sim. E procure andar com pessoas que querem a Deus, que amam a Deus. Isso fez muita diferença. Porque quando eu cresci, eu também, por mais que eu crescesse na igreja, nunca fui do mundo, graças a Deus nunca me desviei. Mas o Senhor foi trabalhando e foi um processo de santidade, né? Amém. O Senhor foi trabalhando a cada minuto. Nós passamos por situações difíceis também em casa. Minha mãe faleceu quando eu era nova. Eu tinha 6 anos de idade. E meu pai casou de novo. E a tia Ninha, que é a minha madrasta, né? Hoje amo, eu não chamo ela de mãe porque a gente não acostumou. Mas amo ela muito. Mas tivemos muitas dificuldades nessa adaptação. Sim. E eu creio que Deus usou toda essa dificuldade que nós tivemos em casa para que eu grudasse mais em Deus. Uau. Hoje eu digo para você, né, que está em casa, que se você está passando por alguma dificuldade, saiba que o Senhor quer usar isso para que você seja diferente e seja levantado e fique cada vez mais próximo de Deus. Amém. E cresceu um temor muito grande. Sim. Então, quando eu falo que eu não queria ser mais um, porque eu cresci com amigos, com uma liderança, com um ministério saudável, saudável e escolhi andar com quem queria buscar a Deus de verdade. Amém. E eu já vou contar alguns testemunhos aqui. Claro, posso? vai fundo. Quando eu era mais nova, cresci na igreja, graças ao nosso Deus, nunca me desviei. Porém, dentro da igreja a gente também tem tentações. Claro. A gente também tem... o diabo também quer o tempo todo. Tem muito desviado dentro da igreja. Exatamente. E ele tenta fazer com que a gente se envergonhe. Sim. Né? E um versículo que fala muito comigo é que a gente possa ser obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu guardei esse versículo comigo por muitos anos. Só que mesmo guardando, mesmo sendo firme, mesmo trabalhando muito com o Senhor, cantando nas igrejas com meu pai, eu não tinha um CD solo, eu era nova, eu tive oportunidades de poder não demonstrar a minha seriedade com Deus, a minha vida de santidade. Sim. E algumas delas foi, por exemplo, festa de família, por exemplo, né? Eu estava lá e a família, todo mundo dançando e todo mundo uhul. E a gente meus pais sempre ensinaram, não, vocês são diferentes, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que obedecer ao Senhor. E isso não é pra gente, isso não é música pra gente, isso não é dança pra gente. E aquilo foi, aos poucos, eu fui entrando com aquilo, aprendendo o porquê. Sim. Mais tarde eu realmente aprendi o porquê. Até então eu obedecia. Só que quando a gente via aquela animação entre família, claro, os pais acabavam falando, não, tá bom, vai. Era só a gente ir. E depois a família vinha e falava o que é crente do rabo quente. Né? A primeira coisa que elas falavam. E eu cresci com aquilo. Eu fiquei, Senhor, eu não quero desagradar o Senhor. Eu quero andar de uma maneira onde eu vou agradar o Senhor o tempo todo. E não porque eu sou melhor do que ninguém, mas o Espírito Santo me incomodava. Pra fazer a diferença, né? Me incomodava para fazer a diferença. Uma outra vez, numa festa também de crente, né? Eu prezo muito, eu tenho pregado muito sobre isso, como a gente estar em santidade. A gente não vai ser certinho o tempo todo. Né? O tempo Você inteiro. não vai ser... não é por religiosidade, mas sim por um compromisso com Deus. Sim. E sim por você querer dar um testemunho diferente daquilo que o mundo está acostumado a ver. Verdade. E nessa festa que eu fui, era uma festa de crente, eu estava assim, chateada, né? Por alguns motivos eu estava muito chateada nessa festa. E eu sempre fui muito assim, firme com Deus. Só que eu estava chateada nessa festa e nesse dia estava rolando as músicas que não agradam a Deus. E a galera, todo mundo lá. Todo mundo dançando. Só que eu e os meus amigos, a gente estava diferente. A gente queria fazer a questão de dar o testemunho de ser diferente. Por quê? Por amar a Deus, por querer agradar a Deus, por querer agradar o coração de Deus. Sim. Depois eu fui entender o porquê mais adulta, eu fui entender o porquê, né, de mais coisas. Só que nesse dia,
eu tava muito chateada e eu quis ir de qualquer jeito. Eu falei, eu vou dançar. O filho do pastor tá dançando, tá todo mundo dançando, eu vou também. Uhul! E fui lá e dancei, achei o máximo. E voltei pra casa tranquilamente, sem nenhuma culpa. Bom, perdão, teve um pouco, o Espírito Santo sempre incomoda. Depois teve. Mas eu me negava a ouvir assim, a voz de Deus. Sim. Eu queria ouvir que tava tudo bem, que não tinha nada a ver. Tava tudo ótimo. Nisso, o que aconteceu? Por isso que é bom a gente ter amigos de Deus, né? Domingo, chegando na igreja, e chegam uns amigos nossos, principalmente o pastor Fábio, hoje ele é pastor, o Kiko, o apelido dele, e ele veio e falou assim, Alessandra, ele e mais uns 3 me encurralaram e falaram, Alessandra, por que você fez aquilo ontem? Eu falei, que isso, gente? Para de graça. Nada a ver, eu só estava me divertindo. Foi muito legal, eu adorei. Alessandra, mas tem certeza que aquilo agradava o coração de Deus? Aquelas músicas... Tava sendo revoltadaça. Pra mim era revoltadaça, né? Porque eu nunca tinha me desviado, nunca... E eles falaram, Alessandra, mas aquilo não convém, cara, você sempre foi uma menina de Deus. Por que você foi se meter naquele lugar? Mesmo que fosse pessoas... O que tem? Pra galera de Deus também. Tava lá só se divertindo, não tinha nada a ver. Tá tudo ótimo. Eu não tenho nada pra falar pra vocês. E eles falaram, Alessandra, eles insistiram. E eu queria andar. Eu, na verdade, continuava andando. Era no corredor grande da igreja. E eles falaram, Alessandra, não, Alessandra, você tem que ser diferente. Eu falei, não tem nada a ver, as músicas não tem nada a ver, tá tudo ótimo. Ele falou, tá bom. Eu sei que eu comecei a falar tanto que não tinha nada a ver, que era ótimo, que era só diversão, que ele chegou e falou assim, então deixa eu te falar uma coisa. Então tá bom, foi o Espírito Santo que colocou essa palavra na vida dele, na boca dele. Se caísse um endemoniado ali naquela hora, você teria autoridade para expulsar? Eita! Aquilo entrou em mim como nunca. Por quê? Porque mesmo na Igreja Batista, nós, os adolescentes, que a gente queria muito de Deus, assim, buscar muito, mesmo na Igreja Batista tradicional, quando chegavam as pessoas endemoniadas, quem era chamado para poder trabalhar com eles e ajudar e libertar em nome de Jesus? Os adolescentes. Uau. Né? Era a gente. Então ele foi exatamente na área que ele sabia que é uma área muito forte. Sim. É espiritual. As músicas são espirituais. O ambiente é espiritual. E aquilo que eu permiti estar ali não tinha o Espírito de Deus. Não tinha nada de Deus ali. E ali foi quando aquilo bateu em mim e eu falei, Senhor, é verdade. O inimigo ia me envergonhar se eu tivesse tentado expulsar o demônio de alguém que caísse ali endemoniado. Então aquilo me fez acordar. Uma outra, acho que foi antes. Uma outra passagem que você teve também. Não, um outro acontecimento. Foi eu no show da Angélica. Eu tava pra vir pra América, se eu não me engano. Tem tempo isso, hein? Tem tempo. Eu tava pra vir pra América. E a minha prima me chamou e a gente queria ir no show da Angélica, que era o vídeo show. E era uma excursão, né? A gente... Já saía dali, e tudo pra gente no Brasil, da Mara Carioca, achava tudo ótimo, tudo legal. Bora lá, legal. Nossa, só ter um lanchinho, um ônibus especial, a gente tava feliz. Já tava feliz. E nisso eu fui, né? Nisso que eu fui, eu sabia que ali não era um local pra eu estar. Pra você estar. Não era. Deus já tinha falado pra mim. Mas eu, mais uma vez, teimosa, eu falei, não tem nada a ver, eu vou. E nisso eu fui. O que eu fiz? Eu sempre fui muito animada, uma pessoa muito de trabalhar com marketing, com animação, tudo na igreja, porque é a minha personalidade. Sim. Minha prima falou, vamos embora e vamos fazer um cartaz para ela chamar a gente. E eu fiz um cartaz com uma seta bem grandona preta pra minha cabeça, para baixo. Para me dizer, me chama. E a Angélica me chamou. Meu Deus. Nisso que ela me chamou, na hora deu um fiozinho. Porque o Espírito Santo falou, agora você vai ver. Mas assim, eu falei, tá bom, vambora. Não tem nada a ver, vambora. Nisso que ela me chamou, era uma brincadeira chamou eu e um outro rapaz. E a brincadeira era nada mais, nada menos do que dançar a música da Britney Spears. Uau! E eu tinha que colocar uma peruca, botar uma roupa. Então eu fui lá pra trás, botei uma peruca loura. E eu tinha que cantar e dançar a música da Britney Spears. Exatamente na área testemunho que o diabo... Exatamente. E exatamente na área que o diabo sabia que lutava com todas as forças comigo. E nisso que eu fui, eu fiz. Porque eu não queria deixar, né? Claro. Passar vergonha na frente das câmeras
Eu já tinha me colocado, então vamos lá, vou fazer. Uhul, e dancei, e coisa e tal. Beleza. Mas eu saí dali totalmente incomodada. Eu falei, Deus, onde eu fui me meter? Por que eu não te escutei? Ainda saiu na TV Globo. Ainda saí na TV para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Claro, a família achou o máximo. A família que não conhecia Cristo. Achou, foi uma festa. Porém, o que aconteceu de novo quando apareceu na televisão, porque eles gravam e demora a aparecer. Quando apareceu, tá eu lá na igreja. Não tinha contado muito para ninguém, né? Quem chega de novo em mim? Os mesmos amigos. Uau. Alessandra, o que você estava fazendo? Eu falei, não tem nada a ver, gente. Estava só brincando, foi uma brincadeira. Foi super legal aparecer na TV, foi muito legal. Uma brincadeira nunca tem nada a ver. Nunca tem nada a ver. E eu sei que, aos poucos, o Senhor foi realmente falando, será que não tem nada a ver? Será que foi para isso que eu te chamei? Porque o Senhor foi falando naquela época, eu fui ensinada, não só pelos professores da Escola Bíblica Dominical, pelos meus pais, eu fui ensinada o quê? A dar testemunho de um Deus vivo que transforma e que eu não preciso de nada desse mundo para trazer alegria para mim. Amém. E que o que eu preciso fazer é mostrar exatamente a diferença que o Senhor faz na minha vida. Ser a Bíblia que muitos vão ler, né? Exatamente. Porque muitos não têm a oportunidade de ter a Bíblia, de pegar na mão, mas a gente sendo testemunho, sim, a gente vai ser a Bíblia que muitos vão ler, né? Sim. E dentro da nossa própria família ou de qualquer outra pessoa, se eles me vissem fazendo essas coisas, eles não iam crer. Porque eles sabiam quem eu era. Mas é só a gente pisar na bola que eles vão ver, será que é de Deus mesmo? É verdade. Tá fazendo o que eu faço. É verdade. Não tem diferença. Então, desde toda essa caminhada que eu tive desde a minha infância e adolescência, o Senhor tem falado, você vai ser diferente. Tem uma música que o meu pai fez, que eu até vivo falando para ele, toda vez que a gente está numa situação, falo, olha, pai, lembra disso, ser diferente, que fala, ser diferente para fazer diferença, responsabilidade imensa para um jovem cristão, vem, deixa os vícios, aventuras e problemas, a diferença é Jesus Cristo a solução. E Deus sempre colocava essa música na minha cabeça, toda vez que eu vinha uma tentação, que vinha algo do inferno para me tirar do propósito de Deus, eu lembrava, eu tenho que ser diferente. Tem que fazer a diferença. Uma coisa que eu tenho ouvido muito, Raquel, e eu escutei até da pastora Júnior Hayashi, e eu gostei muito de um vídeo que ela fez. Ela falou, tem muita gente preocupada em não ser religioso. Muita gente preocupada em não ser religioso. Mas eles não estão preocupados em agradar a Deus. O ser religioso está mais preocupante do que ser santo e de agradar a Deus. E o mundo isso vai ser irrelevante. Quando a gente procura não ser santo e não agradar a Deus, a gente se iguala ao mundo. E aí não tem relevância nenhuma. É verdade. Você vai ser irrelevante. Porque Deus não usa quem não quer ser religioso, mas ele usa quem quer ser santo. É verdade. Então, isso o Senhor tem falado demais. Desde essa época toda. Foi um caminhar. Deus até permitiu que eu errasse algumas coisas para que eu fosse cada vez... Faz parte, né, Faz parte do caminhar. Faz parte pra gente aprender a amadurecer, né? Igual você falou, é no sofrimento que a gente amadurece e que Deus vai te usar no futuro para alguma coisa. A gente não sabe, né? A gente passa pelo deserto... É difícil, mas depois lá na frente, quando a gente acaba de passar naquele deserto, a gente olha para trás e fala, Senhor, obrigada por aquele deserto que eu passei. Né? Amém. E me conta uma dificuldade que você passou aqui na América como imigrante. Uma dificuldade que eu passei aqui. E que você viu que a mão do Senhor esteve com você. Foram ver pessoas... Acho que uma das maiores dificuldades que eu vejo, que eu passei e infelizmente ainda acontece, é ver pessoas que conhecem a Deus. Conhecem de ouvir falar, mas não de andar com Ele. E como eu gosto muito de trabalhar com discipulado, eu vejo isso como algo que me machuca muito. Porque são pessoas que elas conhecem o Deus que abriu o mar, mas elas ainda não tiveram a experiência de abrir o mar para elas. E ver isso me machuca. Porque a gente pode pregar, e mesmo dando testemunho, elas escolhem não viver o sobrenatural, que é o que Deus é. Ele Só quer receber, né, Ale? Só quer receber. Na verdade, quer viver cômodo. Também. Porque a comodidade, né, ela faz com que você fique ali como você está e como você encontra pessoas que dizem, pode continuar, não tem problema não. Deus te ama, Deus te aceita do jeito que você é.
elas esquecem que Deus aceita que a gente, como a gente é. Mas Ele não quer que a gente permaneça assim. Ele quer que a gente mude, né? Ele quer transformação. E é por isso que vem as batalhas, vem as lutas, vem os desertos, né? Que é para você mudar, para você crescer, amadurecer, né? Exatamente. Mas eu vejo também que tem muita gente que não só é comodismo, mas também não querem... só quer receber, sabe? Não quer ajudar. Exatamente. Não quer colocar a mão no arado, sabe? Não quer ser afiado, faca com... não vou na igreja, não. Pra que eu vou na igreja? Só vou me aborrecer. Exatamente. Né? Que é o que falam, né? Muita gente fala isso. Fala demais. Então, isso é bem complicado. E aí você foi parar nessa igreja americana que você está agora. Sim, foi um caminhar muito longo, né? No momento eu estou na igreja... Faith Church, em New Milford, está sendo uma bênção. Tem um ministério de adolescente muito forte. Na verdade, foi o que levou a gente para lá, porque eu orava muito a Deus. Eu queria muito... Como a gente é uma igreja... Nós estamos aqui como imigrantes, a igreja de imigrantes tem também as suas limitações. Sim. E eu falava, Deus, eu quero muito que meus filhos cresçam da maneira que eu cresci, com amigos de Deus, andando, levando a Bíblia na mão, né? Sendo adolescentes que não têm vergonha do evangelho, mas pelo contrário, que vão em cima e vão pregar. Esse sempre foi, porque desde pequenininhos... Oi, desculpa. Nada. A Patrícia veio aqui, né? A gente faz o devocional também com as crianças. Ai, que legal, né? Desde pequenininhos eu ensino a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus todos os dias. Eles leem o versículo, lê o Devocional Kids, que é uma benção, ela ensina exatamente isso. Então, eu sempre quis que meus filhos crescessem diferentes, assim como o Senhor me ensinou. Sim. E eu falei, Deus, eu sei que está quase impossível, né? Mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Então, me ajude. E uma amiga minha, Yandra, ela vivia falando, Alessandra, leva as crianças lá na Faith Church, porque o pastor Joey é uma bênção. E o John, o filho dela, estava assim, um menino... Está, né? Ele é um menino, ele é uma bênção. Só que demorou um pouco para eu poder ir. E quando finalmente eu fui, eu fiquei impactada com a palavra, com a profundidade da palavra, como que não é oba-oba, como que é uma palavra forte, uma palavra de santidade. Ele realmente não está ali para agradar os adolescentes, ele fala isso, né? É a campainha. Você atende lá? Deve ser a Cida. Pode continuar. Pode? Pera. Vou esperar. Vou tomar uma água enquanto isso. Não, eu corto. Eu boto lá de erro de gravação. Mas pode ir. Então, eu fiquei sabendo e não demorei um pouco para ir, para levar eles, porque a gente fica meio receoso, não conhecia o ministério, não sabia, a gente fica um pouco também achando que toda a igreja americana não leva tanto Deus a sério, né, como imigrantes, como pessoas que a gente acaba vendo tantas, infelizmente, tantas outras mau testemunhos, que a gente começa a pré-julgar. E foi exatamente o contrário. Uau. Quando eu resolvi levar eles, eu fiquei do lado de fora, porque é só para adolescentes, que lota de adolescentes. Nem tem espaço para os pais. E realmente eles preferem que só os adolescentes. O que é bom, porque aí as crianças vão prestar mais atenção. Não vão ficar preocupados se a gente está ali vigiando eles. Vendo, se não tá. Exatamente. Tem que ser. E eu fiquei do lado de fora. Fiquei do lado de fora escutando e eu fiquei impactada com aquela palavra. E eu agradeci o Senhor, achei. Foi assim, achei, Senhor. O Senhor me trouxe no lugar certo para essas crianças poderem ouvir a tua palavra da maneira que o Senhor tem me ensinado. Amém. E eu saí dali, um testemunho rápido, mas muito forte, é que a minha filha estava pronta para fazer um teste de futebol. O sonho dela era fazer futebol travel, né? Só que o que aconteceu? A gente estava scheduled para sexta-feira ela fazer o tryout. Sim. E esse tryout já foi conseguido com dificuldade, porque eu tinha acabado de me mudar para uma cidade, em Watertown, e eu quando eu me mudei, já tinha acabado o registration, né? Já tinha acabado a época de se inscrever. Um amigo meu falou, liga, entra em contato. Eu entrei em contato com alguma cidade, a da nossa cidade não tinha mais, e Nagasaki. Eu consegui falar com a coach, e ela me ligou e falou, não, tem sim, ela pode treinar. E a gente já estava feliz, minha filha, você vai fazer o tryout, você vai tentar, uhul, vamos lá, glória a Deus. Beleza. Chegamos quarta-feira e fomos para o Ministério dos Adolescentes, que é o Impact, o nome é Impact.
E você pode achar aí também. Impact, Impact, só com M, no Instagram. E nisso, quando eu vi aquela palavra, eu falei, Deus falou para mim, é aqui. E eu já estava esperando há muito tempo. Eu já orava há muito tempo, Raquel. Já estava há muito tempo orando, pedindo a Deus que meus filhos pudessem ter essa alegria. Ai, Deus é muito bom, né? E nisso, quando eu vi, eu falei, achei o lugar. Deus está usando esse homem, esse pastor. E nisso, quando a gente foi embora, no caminho, no corredor, lá tem um corredor grande, eu falei, Emily, que benção, minha filha. Como foi, Emily Neito? Foi ótimo, amém, glória a Deus. E eu falei, Emily, desculpa, minha filha, mas o futebol caiu. Ela falou assim, o quê, mãe? Falei, você não vai fazer futebol. Por quê, mãe? Falei, porque é na quarta-feira. E quarta-feira você vai estar aqui. Porque a mamãe está orando. Você lembra o quanto que a mamãe está orando? A mamãe está orando há muito tempo. Por um lugar como esse, junto com vocês. E o Senhor mostrou. Uau. Então, as quartas-feiras vão ser inegociáveis. Vocês vão estar aqui. Não, mãe, mas eu quero muito, eu quero muito. Falei, minha filha e meu irmão estavam aqui também na época. E ele tem uma filha adolescente. Ele falou, minha sobrinha, ouve. Escolhe Deus em primeiro lugar. Amém. Escolhe Deus em primeiro lugar. Mas, mãe, eu quero muito. Falei, Emily, escolhe Deus em primeiro lugar. E aí ele abre a porta do futebol para você. E nem que não seja nesse futebol. Sim, ele vai abrir alguma outra porta. Confie em Deus. Se você colocar ele em primeiro lugar, o resto ele faz. E nisso, beleza, a gente chegou em casa, ela ficou meio assim, tá bom, quero Deus, né? Tá adolescente. Bom. Emily, é isso que você quer? Porque eu tive certeza de que ela entendeu que ela estava fazendo uma escolha. Sim. O que você quer? Eu quero Deus, eu quero Deus. Aquela coisa, né? Ela queria, mas não queria. Claro. Né? Ela quer os dois. Eu quero, E eu quero Deus, tá bom, mãe, eu quero Deus. E eu fui e liguei. Eu falei, então tá bom, mãe, eu vou ligar pra coach e avisar ela que você não vai mais fazer o tryout, que é o teste. Sim. Nisso, quando eu liguei pra coach, eu falei, coach, eu mandei uma mensagem. Falei, coach, muito obrigado por você permitir a minha filha fazer esse teste mesmo fora de época. Muito obrigado pela oportunidade. Porém, tem algo que vem em primeiro lugar para nós. E é na quarta-feira. E eu sei que o seu treino é na quarta. Então, desculpa, a Emily não vai poder mais ir. Mas eu agradeço muito pela oportunidade e pelo carinho de deixar ela treinar, ela testar. E a coach falou assim, mas ela pode ir na segunda. Falei, sério? Por que eu falei sério? Porque nenhum coach aceita você faltar um treino. Nenhum coach. Todos os treinos, você tem que estar em todos os treinos. E até então, ela não tinha falado para mim que tinha na segunda, né? Ela só falou que era na quarta. E eu falei, sério? Ela falou, sim. Ela não precisa, então ela pode faltar na quarta-feira? Ela falou, sim. Eu falei, então tá bom. Então sexta-feira a gente tá aí. Uau. Ela foi na sexta, ela fez o teste e ela passou. E durante 2 seasons inteiras, ela só ia na segunda-feira. E todas as outras meninas iam na segunda e na quarta. E toda quarta-feira eles estavam no Impact, aprendendo da palavra de Deus com todos os adolescentes. Amém. E eu falei, tá vendo aí, minha filha? É assim que Deus faz, quando você escolhe Deus em primeiro lugar. E Deus te honrou também, né, irmã? Sim, vamos amém. Combinar, né? Pra glória de Deus. Verdade, Deus te honrou, tu é queridinha, né? Queridinha aí. Minha filha. Né? Imagina, se nada acontece, a menina ia ficar, Senhor, o que minha mãe falou. Não tem problema. Não, mas também, eu ia falar isso pra ela. Eu ia falar, Emily, se não for esse aqui, você tem que permanecer fiel. Sim. Porque você não precisa ver. Claro. Você só precisa crer. Você só precisa obedecer, é verdade. É verdade. Né? Claro que crer. Mas você precisa só obedecer. Sim. Quando Deus vê obediência, amém, ele age. Amém. Mesmo que não seja na hora que a gente vai imaginar. Né? Agora, falando do versículo que você tinha me perguntado, sim. Um personagem bíblico que desde a minha adolescência falou demais comigo foi Daniel. Uau. Até hoje eu assisto as novelas bíblicas da Record e acabou de acabar o Rico e Lázaro, onde conta muito a história de Daniel. E Daniel fala muito forte comigo, porque Daniel, ele foi contra a vontade dele para um reino babilônico, onde ali tudo era o contrário. Sim. Tudo do que ele cria. Era um reino idólatra, um reino com tudo quanto é tipo de pecado. Verdade. E ele se permanecia o quê? Puro e fiel. E no versículo Daniel 1:8 fala, Daniel, contudo, decidiu a não se contaminar com a comida e o vinho do rei e pediu permissão para se abaster. Uau. Abster-se da comida. E foi isso que Deus me ensinou desde a minha adolescência. O Senhor sempre falava isso comigo.
não se contamine. Não aceite nenhuma bandeja de ouro de Satanás. Claro que a nossa vida inteira a gente tem muitas tentações. Claro. E uma vez eu estava ali na Igreja Batista, era uma conferência. E eu fui à frente, na época na hora do púlpito, perdão, na hora do apelo. Do apelo. E nisso que eu fui à frente, Deus sabia o que eu estava passando, a tentação que eu estava passando na época. Porque são muitas, né? E uma pessoa que veio orar por mim falou exatamente isso. Não aceite nenhuma bandeja de ouro do Satanás. Não aceite. E eu fiquei assim, Senhor, amém. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Seja qual for a área da sua vida, de nossas vidas, porque nós estamos sujeitos a isso a todos os dias. O diabo, ele não desiste. E nós não somos perfeitos. Nós buscamos a santidade todos os dias. Mas o diabo vai vir com uma bandeja de ouro dizendo, toma aqui esse banquete maravilhoso. É para você. Experimenta. Você vai gostar. E o que o Deus me falou? Joga no chão. Joga no chão. E diga não. Então é isso que eu tenho tentado em toda a minha vida. Amém. A minha vida se resume nisso. Fazendo a diferença, né? Amém. Fazendo a diferença. E eu amo a parte do discipulado. Eu tenho célula na minha casa, agora eu vou até voltar com a célula. E o que eu sempre preguei, na minha célula teve uma grande época, por muito, muito tempo. Nenhuma das meninas eram crentes. Uau. Nenhuma das meninas. Era uma célula de mulheres. E eu sempre pregava para elas do mesmo jeito que eu tô pregando que eu pregaria para você. Sim. Do mesmo jeito que eu tô falando aqui. Porque elas tinham sede de Deus. Sim. Porque você não precisa, é isso que Deus tem me falado, você não precisa mudar a sua linguagem. Você seja o que Deus seja você. E priorize a palavra. Verdade. E você vai ver que até aquele que não entenderia por não viver nessa realidade, porque é o Espírito que traz essa sede. Então elas vinham pela sede de Deus. Né? Muitas até pedem para voltar e eu falo, olha, se for para vocês mudarem de vida, vocês podem vir. Mas agora eu quero pregar para quem não conhece Jesus. Sim. Esse vai ser meu objetivo. Por quê? Porque algumas acabavam que não mudavam, né? Porque claro, não a palavra mudança, é sempre pregada, né? Mas eu falava para elas e sempre preguei escrachado. O Senhor, Ele espera de você uma mudança hoje. Amém. Não adianta você vir aqui na minha célula, na nossa célula, né? Que não é nada meu. Não adianta você vir aqui na célula toda semana e fim de semana ir pra balada. Não adianta. Não é isso que Deus te chamou. Você pode aceitar Jesus aqui, na célula, como vocês aceitaram. Mas vocês precisam experimentar e decidir. É querer, né? É decisão. É uma decisão. É difícil, mas tem que decidir. Tem que decidir. Né? E quando a gente honra a Deus, Ele vem e faz o trabalho que Ele tem que fazer na nossa vida. É verdade. É exatamente isso. É se negar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E hoje em dia seu pai não está mais aqui. Meu pai está no Brasil, continua gravando muito. E acho que hoje ele está no estúdio, ele não para de gravar. E já está mandando para mim, Alessandra, mandando as músicas para vocês botarem as vozes. Meus filhos passaram um mês no Brasil, já pegou as crianças, já gravaram com todos os 5 netos. Todos os 6 netos. Que lindo. Acabaram de gravar, estão gravando mais músicas infantis, regravando alguma dessas, e ele quer que a gente bote voz aqui, gente, já fizemos isso. Né, aqui também algumas vezes. E ele tá lá, continua gravando, compondo. Meu pai é uma bênção. Tem uma voz linda. Quando ele vier aqui, tem que trazer ele no podcast. Sim, ele vai se sentir muito honrado. Você me avisa quando ele vier. Com certeza. Não vejo a hora dele estar aqui. Que bom. É tão bom quando a família vem visitar a gente, né? Uma muito delícia. Bom. Prazer, é uma alegria. Minha sogra tá aqui. Estou muito feliz que ela tá aqui, graças a Deus. E não vejo a hora do meu pai poder chegar. Em nome de Jesus. Mas vai chegar, em nome de Amém. Jesus. Ale, e a gente tem na Bíblia essas 2 mulheres tão maravilhosas, né? Uma que, com o coração de serva, servia ao Senhor. Sim. Né? Servia a Jesus e estava ali para servir todos os discípulos e a Jesus, que era a Marta, né? E que, de repente, ela se perdeu naquilo ali de só servir. Sim. Mas eu creio que ela aprendeu a lição, né? E Maria, né? Sim. Que aos pés de Jesus é o melhor lugar. E ela estava sempre ali ouvindo ao Senhor. Sim, ela escolheu. Né? Com quem que você se identifica mais? Com Maria. Porque, na verdade, eu já fui muito Marta. Eu sou uma pessoa... Eu te vejo muito Marta. Porque eu sou muito agitada. E eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito na igreja. Sim. Só que o Senhor sempre vinha falando para mim, você pode trabalhar,
mas não esquece que a melhor parte é comigo. Sim. Né? Então, isso não foi uma coisa do dia para a noite. Demorou anos para eu aprender a parar de ser Marta. Não que eu não tivesse um lado Maria. Só Marta. Só Marta, né? exatamente. Exatamente. Não que eu fosse somente Marta. Mas o Senhor tem, até hoje, falado muito comigo. Escolha boa parte. Escolha boa parte. Escolha estar comigo. E é o que eu tenho tentado. Eu falo, Senhor, que eu seja o melhor exemplo para os meus filhos. Eu preciso. E eu priorizo. Falei, olha, vamos sair para a escola, mas vocês têm que ler a palavra de Deus antes. Sim. Tem que priorizar a palavra. E eu tenho pedido ao Senhor para que cada vez mais seja como Maria, que vai priorizar a palavra e dar exemplo. Porque não adianta eu falar. É verdade. O quanto mais eu for, eles vão poder ter esse exemplo. Sim. Então, não sou perfeita de jeito nenhum. Eu tento só acertar. Mas eu preciso cada vez mais aprender a ser como Maria. Com certeza. Amém. Com certeza. Amém. A gente tem a caixinha da bênção. Sim. E nas gavetinhas tem uma palavra. Cada uma tem uma palavra diferente. Aí eu queria que você abrisse a gavetinha e falasse o que vier no teu coração. Ok. Tá? Pode abrir? Pode. Então vamos lá. E aí, conforme você for abrindo, você vai colocando uma embaixo da outra, assim, porque aí a gente vai juntar para ver se dá para fazer uma frase, um pensamento, alguma coisa assim. Ministério. Para eu falar o que eu penso, né? Ministério é só responder ao chamado de Deus. É algo leve, é algo prazeroso. Amém. E é algo que é obediência e responder a esse chamado por obediência. Verdade. Para mim é isso. Amém. Outro já? Outra. Vamos lá. Tcharam. Amor. Eita. O amor incondicional de Deus por mim. Botar um embaixo do outro, irmão, pra gente não se perder. Na ordem? É. Ok. O amor incondicional de Deus por mim me mostra que eu posso errar todas as vezes, mas Ele continua me amando e não desiste de mim. Eita. Cada vez mais que eu erro, mais Ele não desiste. Mesmo dentro do ministério, mesmo dizendo não para Jesus algumas vezes, achando que eu estou fazendo certo, e o Senhor vai falando, eu não desisto de você, então eu vou continuar colocando pessoas na sua vida como você, para que você seja usada. Amém. E fale aquilo que eu mando. Amém. Então, se liga muito, o ministério né? é amor. É um amor incondicional de não desistir. Amém. Próximo, louvor. Eu amo louvor, né? É uma área que Deus me usa muito, desde que eu sou pequenininha. Eu amo ministrar louvor. Ministro em muitas igrejas, ministro por tudo quanto é lugar. E cada vez mais, cada vez que eu vou, é como se eu estivesse indo pela primeira vez, porque eu faço questão de continuar com esse temor de Deus no meu coração. Que eu não estou indo ali para mostrar minha voz, mas eu estou indo ali para ser boca de Deus. Então, o louvor, para mim, não é só a música, mas junto com a ministração que vem do Espírito Santo. Uau. Verdade. Enviada por Ele. Fresquinha do céu. Né? E é tão bom isso, né? Redenção. Redenção. Redenção é o resultado do amor de Deus por mim. Por não desistir de mim, por ter morrido na cruz por mim e ter me ajudado a entender esse sacrifício. Amém. E viver uma vida de renúncia por Ele. Assim como Paulo, assim como Daniel, assim como José. Não olhar para as circunstâncias do lugar que você está. Sim. Mas olhar que o Senhor ele tem um propósito e você vai cumprir o propósito de Deus, sendo fiel a Ele, custe o que custar. Teve algum momento aqui na América que você se perguntou por que você estava aqui? Sim. Tiveram muitos momentos. Teve um recentemente, né? Que eu perguntei a Deus o que eu estava fazendo ali, naquele lugar. E Deus usou esse pastor tremendamente. Primeiro, eu não queria prestar muita atenção, porque quando a gente quer ser teimosa com Deus... A gente fecha os ouvidos. A gente fecha os ouvidos, sim, mas a gente acha que tá tudo bem, que a gente tá com o ouvido aberto. Uhum. Só que o Espírito Santo começa a falar, não tá. Só que o Espírito Santo vê tanta nossa teimosia que ele vem e faz algo. O que aconteceu? Esse pastor estava pregando, eu não queria ouvir. Eu estava achando que eu não tinha que estar ali naquele lugar por vários motivos. E o Senhor foi e fez esse pastor cantar uma música. Inclusive, eu falei para esse pastor recentemente. Uau. Eu contei esse testemunho. Ele não cantou, perdão. Ele leu. Ele mencionou uma parte de uma música que eu ministro muito. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken.
In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. A música fala que o Senhor está lutando por nós, que Ele vai na frente, Ele é que luta, né? E que a gente deve gritar e cantar e shout, e gritar, porque o Senhor é o nosso comandante, né? E na hora que Ele mencionou essa música, eu prestei atenção. Porque não é uma música comum. Não, e é uma música que fala muito comigo. Deus sabe que eu amo essa música. Eu amo ministrar essa música nas igrejas, no Ministério de Louvor. E quando ele falou isso, comecei a prestar atenção, a mensagem era toda para mim, só faltava prestar atenção. Uau. E Deus começou a mostrar, Raquel, para mim, que ainda existem muitos homens de Deus que escutam a Ele e obedecem. Amém. E a palavra dele era: o Senhor, esse ano, me pediu para que eu trouxesse a igreja dele de volta à santidade. Uau. E eu fiquei impactada, porque é tudo que eu mais prego. É tudo que eu mais tenho, a minha vida inteira, Deus tem me tocado para falar sobre isso. Traz a minha igreja de volta à santidade. Uau. Né? E quando o Senhor falou isso comigo, eu já estava chorando muito. Aí que eu chorei mais ainda, né? E o Senhor, Ele me mostrou realmente que Ele usa pessoas que a gente não imaginaria. Que lindo, né? Ele não imaginaria. E foi isso que Deus, mais um tapão de Deus em mim, né? Fica ligada, somente me obedece, que eu vou te mostrar o que você tem que fazer. E Deus falou ali comigo de uma maneira tremenda. Uau. E aí temos aí Ministério, Amor. Ah, já tá acabando. Ministério, Amor, o que mais? Louvor e Redenção. Então, o ministério pregado, né? Ou feito com amor, sim. nos leva ao louvor com redenção. Amém. Né? Aleluia. O louvor é para falar da redenção. O louvor é para ministrar que o Senhor morreu por nós e por isso podemos ser livres. Amém. Não livres para libertinagem, mas livres para dizer não ao pecado, porque eu sou livre. Sim. E eu sou tão livre para dizer não, obrigado, eu não quero. O Espírito Santo já me enche de uma maneira tão forte. Saber a sua identidade. Né? Exatamente. Saber que nós somos em Cristo, né? Então, o ministério, amor, louvor e redenção é algo completamente ligado, pois nós vamos aceitar o chamado de Cristo, entender que o amor de Deus é tão grande que Ele nos chamou mesmo sendo imperfeitos. Eu ministro louvor por causa dessa redenção. Primeiro para mim e depois para que eu pregue para outros conhecerem a Jesus. Amém. Ale, gostei tanto de te ver de novo. A gente vai marcar um café, né? Com certeza. Tá, vamos marcar café. Vai ser um prazer. A gente precisa conversar mais. Tem muita coisa para conversar. E eu amo amigos de Deus, que a gente pode falar de coisas de Deus. Eu amo. Muito tempo sem se ver. E eu quero comer esse bolo. Gente, desculpa, mas a gente agora vai parar o podcast para comer esse bolo de cenoura maravilhoso. Que tá aqui com brigadeiro, meu Deus! Do Bakery da Lê. Bakery da Lê. Tem no Instagram. Isso, Bakery, BAKERY da Alê. Sim, aí você tá aqui em Middletown e você... Watertown. I'm sorry. Em Watertown, e você atende o pessoal todo de Connecticut. Sim. Pode me ligar. Dá pra ir pra Flórida? Menina, dá, gente. Dá um jeito, claro. Porque bora trabalhar. Futuramente, quem sabe eu vou precisar de um carrinho de brigadeiro na Flórida. Eu vou, já tô lá. Né? Sim. Né, irmã Rani? Com certeza, Raquel. Obrigada, Raquel. O prazer foi todo meu estar aqui. A gente podia conversar por horas. Né? Falar das coisas de Deus nos dá tanto Deus prazer. É tão bom, né? Tão bom, tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Deus tão lindo. Sim, eu quero honrar a sua vida dizendo que Deus tem usado você para isso, né? Amém. Deus tem usado essa mulher. 1 ano de podcast. Não é para qualquer um. 1 ano lutando, 1 ano perseverando. A perseverança é algo que vem de Deus, que coloca em você, e você tem obedecido. Então, parabéns. Esse podcast é 10. Daqui vocês não conseguem ver, mas se vocês verem nos stories dela, vocês vão ver a foto de todas as pessoas que estavam no podcast durante 1 ano. Daqui eu tô vendo aqui na minha frente. Então, volta aí, vai no Instagram dela, para vocês verem tudo que Deus tem feito. 1 ano é algo assim inacreditável. São quantas pessoas que vieram aqui poder falar do amor de Deus. E você está sendo esse canal. Amém. Você está dando voz até para pessoas, não só, claro, muita gente nunca nos conheceu, mas pessoas que nunca tiveram oportunidade
de poder estar falando um pouco mais do que Deus tem feito na vida delas. Sim. Que o Senhor continue te usando, te capacitando, amém, que você persista, amém, em obedecer ao Senhor, aonde o Senhor te levar. Eu tenho certeza que vai levar muito longe. Amém. Porque não importa se é o longe do mundo, o longe das pessoas, mas o longe de Deus é o melhor. Sim. Né? Então, que você continue. E esse bolo é para comemorar o aniversário de 1 ano do podcast, né? Então, um prazer estar aqui, saber que acabou de completar 1 ano. Sim. Então, é para cantar parabéns pro podcast, amém, Como Maria, obrigada, porque é lindo o seu podcast. Amém. Parabéns. Obrigada. Eu queria que você fechasse com uma oração. Sim, vamos orar. Amém. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade, amém, de estar, Jesus, aqui com esses irmãos, ó Deus, com a Raquel, com a Alex. Obrigada pela outra irmã que está aqui, a Rani. Obrigada porque o Senhor tem trazido pessoas juntas com esse propósito de pregar o evangelho, de poder encorajar servos seus, Pai. Ó Deus, estamos aqui para isso, para poder obedecer o teu chamado, para poder cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Obrigado porque o Senhor tem ouvido, ó Deus, as orações, ó Deus, da Raquel, e ela tem ouvido a tua voz. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui. Senhor, já coloca as pessoas certas no caminho dela, para que o Senhor fale de uma forma tão audível que ela não vai ter dúvida que o Senhor quer que essa pessoa venha. E que nem que seja uma alma, Senhor, ganha para o Senhor. Uma pessoa que volte ao ministério, uma pessoa que volte para Jesus. Isso aí já vale mais do que o mundo inteiro. Pai, então faça isso, Pai. Por favor, ouve a nossa oração. Eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor tem prazer de nos abençoar. E nós clamamos ao Deus que tudo pode, para que esse lugar seja sempre cheio da tua presença, cheio do teu espírito, e que cada testemunho dado aqui seja para poder animar, transformar, sim, cada vida, seja conhecedor da palavra ou não. Amém. Em nome de Jesus. Dá forças a Raquel, Senhor, e dá forças aos meus irmãos que estão assistindo a gente, sim, agora, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam a diferença por onde, sim, eles andarem. O Senhor chamou eles para serem diferentes do mundo, Senhor. E em nome de Jesus, que eles aceitem esse desafio, Pai. Sim. Que eles aceitem e digam sim para Jesus e, amém, não para o mundo. Para que eles sejam relevantes nessa geração tão perdida. E para que eles, amém, digam não ao pecado e sim para andar uma vida de santidade. Amém. Anima eles também no ministério deles, Senhor. Eu não sei aquilo que o Senhor tem feito em cada um, mas o Senhor sabe. Sim. E eu peço para que eles ouçam o teu chamado e cumpram o propósito do Senhor em obediência. Amém. Muito obrigado por esse banquete aqui hoje, Pai. Amém, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Oh, Martas e Marias aos pés de Jesus é o melhor lugar. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Raquel. Martas e Marias, obrigada por estarem assistindo o Como Maria Channel. Aqui no nosso canal nós temos estudo bíblico, temos dicas, testemunhos, entrevistas. Seja muito bem-vindo e obrigada mais uma vez por estarem aí.